Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Os tópicos a serem abordados são sais e óxidos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar os sais inorgânicos, entender as reações químicas de neutralização, identificar os óxidos e aplicar a nomenclatura para sais e óxidos. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a definição dos sais. De acordo com Arrhenius, sal é um produto da reação entre o ácido e uma base. Então, essa reação de formação do sal é chamada uma reação de neutralização. Por que uma reação de neutralização? Porque justamente um ácido vai reagir com um composto exatamente oposto a ele, que é a base. Então, quando o ácido e a base reagem, eles se neutralizam, por isso nós chamamos que é uma reação de neutralização. E sempre uma reação entre um ácido e uma base terá como produtos um sal e moléculas de água. Pegamos aqui como exemplo a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então o que acontece? O cátion Na+ da base do hidróxido, ele é liberado e se junta com o ânion que veio do ácido, no caso o cloreto. Então forma NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, e como eu disse, além do sal formado, forma-se também uma molécula de água. Então essa é a reação de neutralização, de formação de sais. Os sais são compostos iônicos formados por pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, de tal maneira que essas cargas elétricas se anulem. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. O cloreto de sódio, que a gente já viu no slide passado, nós vimos no slide passado, ele é formado pelo cátion Na+, proveniente da base, e pelo ânion de cloreto proveniente do ácido. Segundo exemplo, carbonato de magnésio. O íon de magnésio, Mg2+, é um cátion, um íon positivo, ele veio do hidróxido de magnésio, da base. E o CO3 2- veio do ácido carbônico, é o ânion carbonato. Aí, dessa forma, formamos o sal carbonato de magnésio. Como terceiro exemplo, temos o sulfato de cálcio. O cátion de cálcio, valência 2+, ou seja, bivalente, é um cátion proveniente da base hidróxido de cálcio. Já o ânion sulfato é proveniente do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico libera os íons sulfato. E o último exemplo, sulfato de alumínio, temos o alumínio, os cátions de alumínio provenientes da base hidróxido de alumínio, e novamente o ânion sulfato, que é proveniente do ácido sulfúrico. Os sais podem ser considerados sais neutros quando eles são formados pela reação de todos íons H+ e ânions OH-, ou seja, ocorre uma neutralização total. Todos os hidrogênios ionizáveis do ácido são neutralizados pelas hidroxilas provenientes da base. Então aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis. O hidróxido de sódio tem apenas uma hidroxila. Então, quando a gente reage com 2 hidróxidos de sódio com o ácido sulfúrico, eu consigo fazer a neutralização total, é uma reação de neutralização total. Por quê? Todos os hidrogênios ionizáveis, no caso 2, se combinam com as hidroxilas provenientes da base. Então, nesse caso, forma-se um sal neutro, sulfato de sódio, mais 2 moléculas de água. Segundo exemplo, nós temos o ácido clorídrico, que tem apenas um hidrogênio ionizável, e a base, o hidróxido de alumínio, que tem 3 hidroxilas. Então, para ocorrer uma neutralização total nessa reação, nós precisamos de 3 moléculas de ácido clorídrico para reagir com o hidróxido de alumínio, que tem 3 hidroxilas. Dessa maneira, forma-se o cloreto de alumínio, que é um sal neutro, mais 3 moléculas de água. Podemos ter os chamados sais ácidos. Sais ácidos são ácidos que ainda possuem hidrogênios ionizáveis em sua composição. Então, vamos pegar como exemplo uma reação entre o hidróxido de sódio, que tem uma hidroxila disponível, e o ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios ionizáveis.
Para que ocorresse uma neutralização total, seria necessário 3 hidroxilas para interagir com os 3 hidrogênios ionizáveis do ácido fosfórico. Porém, aqui no nosso exemplo, nós temos apenas 2 bases disponíveis, 2 hidróxidos de sódio. Então, o que vai acontecer? Quando ocorre a reação química, forma-se um sal que ainda tem um hidrogênio ionizável disponível na sua composição. Então, forma-se aqui um sal, que é o Na2HPO4, que é o chamado hidrogênio fosfato de sódio. Nesse caso, ele é chamado um sal ácido porque ainda tem disponível um hidrogênio ionizável na sua composição. Outro exemplo, se pegarmos o ácido sulfúrico para reagir com hidróxido de sódio, nós vimos no primeiro exemplo que são necessárias 2 hidroxilas para reagir com os 2 hidrogênios ionizáveis do ácido sulfúrico. Se for colocada apenas uma hidroxila, o que vai acontecer? Vai ficar disponível ainda um hidrogênio ionizável no ânion. Então, nesse caso, forma-se um sal, que é o NaHSO4, que é o chamado hidrogênio sulfato de sódio, além de uma molécula de água. Os sais são chamados de básicos quando eles ainda possuem hidroxilas na sua composição. Então, é o contrário do que acontece com os sais ácidos. Nesse caso, eu tenho menos hidrogênios ionizáveis do que o número de hidroxilas disponíveis. Por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, tem um hidrogênio ionizável. Se pegarmos o hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas disponíveis. Quando colocamos os dois para reagir nessa proporção, de 1 para 1, o que vai acontecer? Forma-se um sal que possui ainda 2 hidroxilas. Então seria aqui o AlOH2Cl, mais a molécula de água formada. Esse é considerado um sal básico justamente porque ele ainda possui hidroxilas na sua composição. E um outro exemplo, a reação do ácido clorídrico com hidróxido de magnésio, seriam necessários 2 íons H+, para neutralizar as 2 hidroxilas do hidróxido de magnésio. Porém, na reação nós podemos observar que fica disponível ainda uma hidroxila formando o sal MgOHCl, portanto um sal básico, mais a molécula de água que é formada como subproduto dessa reação. Os sais podem ser chamados de sais duplos ou mistos. O que são sais duplos ou mistos? São sais derivados de 2 ácidos ou 2 bases diferentes. Então aqui um exemplo de cada. O primeiro exemplo, KClBr, seria um sal que tem como cátion o cálcio, que veio do hidróxido de cálcio, porém, para neutralizar o cálcio, que tem uma valência 2+, ou seja, o cálcio é um cátion bivalente, ele necessita de 2 cargas negativas. Essas 2 cargas negativas vieram de 2 ácidos diferentes. Veio o ânion cloreto, do ácido clorídrico, e veio o ânion brometo, do ácido bromídrico. Por isso, ele é chamado um sal duplo, porque ele possui ânions de 2 ácidos diferentes. Vejamos agora o caso de um sal formado com cátions de 2 bases diferentes. Nós temos aqui o NaKSO4. Então nós temos 2 cátions, o sódio, Na+, cátion de sódio monovalente, e o cátion de potássio, também monovalente. Eles juntos têm 2 cargas positivas que irão neutralizar o ânion de sulfato que veio do ácido sulfúrico. Então, nesse caso, nós temos um sal duplo porque ele tem 2 cátions, né, de 2 bases diferentes. Uma outra classificação existente para os sais são os chamados sais hidratados. O que são os sais hidratados? São sais que cristalizam-se com moléculas de águas aderidos na sua composição. Por exemplo, aqui nós temos o sulfato de cobre pentahidratado. Por que a gente chama sulfato de cobre pentahidratado? Porque ele se combina com 5 moléculas de água. E é importante salientar aqui que esse pontinho, que na matemática nós associamos a uma multiplicação, nesse caso aqui ele simplesmente indica uma soma. No caso de compostos hidratados, de sais hidratados, ao invés do sinal de mais, é colocado esse pontinho que indica que 5 moléculas de água estão combinadas com o sal de sulfato de cobre. Ok? E um terceiro exemplo, um terceiro tipo de classificação que existe para os sais é a classificação de sais complexos,
que são sais formados por cátions ou ânions complexos. O que são cátions ou ânions complexos? Vou dar aqui um exemplo de cada. O sal de um cátion complexo, por exemplo, nós temos o ânion sulfato, que é um ânion já conhecido, usamos já em outros exemplos, e o cátion é formado por todos esses componentes que está dentro dos conchetes. Então, é uma associação de vários átomos. Outro exemplo, no caso um ânion complexo, eu tenho um cátion simples, que é o potássio, que está combinado com todos esses componentes dentro dos conchetes, é um ânion complexo chamado de ferro cianeto. Okay? Então, quando eu tenho ânions ou cátions complexos, eles são chamados de sais complexos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a nomenclatura dos sais. Sempre a nomenclatura dos sais obedece à regrinha que nós temos o ânion proveniente do ácido deve ser trocado por exemplo, se eu tenho ácido sulfúrico, o final ico do ácido deve ser trocado pelo seu correspondente, que é o ato. Tá? Aquelas mesmas regrinhas que vimos para a nomenclatura dos ácidos, nós aplicamos agora para os sais, só que ao contrário. Se tenho, por exemplo, o ácido clorídrico, o hídrico deve ser substituído pelo sufixo eto. Se temos ácido nitroso, o oso, sufixo oso, deve ser substituído pelo sufixo ito. Então aqui, do lado da base, o cátion, ele permanece com a mesma nomenclatura utilizada quando ele estava associado com a hidroxila, ou seja, quando ele era uma base. Então pegamos aqui alguns exemplos. Cloreto de sódio, por que nós chamamos NaCl, por que é chamado cloreto de sódio? Porque o ânion Cl- é proveniente do ácido clorídrico, então no lugar do hídrico colocaremos o eto, então vira cloreto. E o cátion é monovalente, o sódio é monovalente, então simplesmente cloreto de sódio. Segundo exemplo, KNO2, é o nitrito de potássio. Por que nitrito de potássio? Se nós pegarmos o ânion NO2, NO2-, ele é proveniente do ácido nitroso. Então nós trocamos o sufixo oso do ácido nitroso pelo sufixo ito. Então vira nitrito de potássio, no caso o potássio é um metal monovalente, então simplesmente chamaremos de nitrito de potássio. Outro exemplo, FeSO4, nesse caso agora, o ferro, lembrando lá quando a gente nós fizemos a aula de nomenclatura de bases, o ferro é um átomo que pode ter duas valências diferentes. Ele pode ter uma valência 2+, pode ser bivalente ou pode ser trivalente. Nesse exemplo, FeSO4, ele está na forma de menor valência, bivalente. Então, é o sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso. Então, nós trocamos novamente o sulfato, vem do ácido sulfúrico, trocamos o sufixo ico pelo sufixo ato e chamamos sulfato de ferro 2, que é a valência nesse caso, ou sulfato ferroso. E o último exemplo, temos o cloreto de cobre. O cobre, nesse caso, ele está com a valência +2. O cobre pode ter valência +1 ou valência +2. Nesse caso, ele entrou com a valência maior, ou seja, +2, então ele vai ser chamado cloreto de cobre 2, referente à sua valência, ou cloreto cúprico. Ele vai ser chamado de cúprico justamente porque ele tem a valência mais alta, no caso aqui a valência +2. Se fosse um sal em que o cobre entrasse como valência +1, ele seria chamado de cuproso. Ok? Vamos falar um pouquinho agora dos óxidos. Óxidos são compostos binários formados pelo oxigênio, daí o nome óxidos, e qualquer outro elemento químico, exceto o flúor. Por que exceto o flúor? Vamos lembrar lá da tabela periódica da eletronegatividade dos componentes. Se nós pegarmos a tabela de eletronegatividade, nós veremos que o átomo mais eletronegativo de todos é o flúor e o segundo é o oxigênio. Então, para ser considerado um óxido, o oxigênio tem que aparecer nessa composição sendo o componente mais eletronegativo. No caso, então, se ele se combinar com o flúor, ele não forma um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio.
Dois exemplos bem simples de óxidos são a água, H2O, ou seja, possui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, o átomo de oxigênio sendo o componente mais eletronegativo. Outro exemplo, temos o gás carbônico ou dióxido de carbono, também temos o quê? Um átomo de carbono combinado com dois átomos de oxigênio. Nesse caso também, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo entre os dois. Vamos falar um pouquinho então sobre a classificação dos óxidos. Os óxidos podem ser chamados de óxidos básicos quando reagem com água e produzem uma base, ou ao reagirem com um ácido produzem sal e água. Os óxidos básicos são compostos iônicos com altos pontos de fusão e ebulição, e esses óxidos básicos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Lembrando, metais alcalinos são aqueles localizados na coluna 1A da tabela periódica, metais alcalinos terrosos são aqueles localizados na coluna 2A da tabela periódica. Vejamos aqui algumas reações. Então, conforme eu falei, o óxido básico, quando reage com água, forma uma base, e quando reage com ácido, forma sal e água. Então vejamos aqui, o óxido de sódio, Na2O, quando reage com a molécula de água, forma uma base, um hidróxido, o hidróxido de sódio. Esse mesmo óxido de sódio, quando reage com o ácido clorídrico, ele forma um sal, cloreto de sódio, e a água também como produto dessa reação. Já os óxidos ácidos, eles são compostos que reagem com água para produzir um ácido, ou ao reagirem com uma base, produzem sal e água. Então percebam que a regrinha é bem semelhante ao óxido básico, Sendo que no primeiro caso, quando ele reage com água, forma um composto ácido, o óxido básico, quando reagia com a água, formava uma base. E os dois, quando reagem, no caso o óxido básico, quando reage com ácido, forma sal e água, e agora o óxido ácido, quando reage com uma base, vai formar também sal e água. Diferentemente dos óxidos básicos, os óxidos ácidos são compostos moleculares, solúveis em água e formados por não metais. Ou seja, nesse caso, os óxidos ácidos têm as características completamente diferentes dos óxidos básicos, como eu disse no slide anterior. Alguns exemplos de reações de óxidos ácidos. O primeiro caso, o trióxido de enxofre, SO3, quando reage com a água, forma o ácido sulfúrico. Se pegarmos o mesmo trióxido de enxofre e reagir com hidróxido de sódio, ou seja, com uma base, vai formar o sal, que é o sulfato de sódio, e a molécula de água. Os óxidos podem ser chamados também de óxidos anfóteros. O que são óxidos anfóteros? São óxidos que reagem apenas com ácidos fortes e com bases fortes. Eles são compostos iônicos, insolúveis e formados por metais ou semimetais. Aqui como exemplo, nós temos o ZNO, que é o óxido de zinco. Quando reage com ácido forte, ele produz cloreto de zinco mais a água. E quando ele reage com uma base, forma também sal e água. No caso aqui, o Na2NO2 mais a molécula de água. Temos os chamados óxidos neutros. São óxidos que não reagem com água nem com ácidos e bases. São compostos moleculares gasosos formados por não metais. Como exemplos, nós podemos falar do CO, que é o monóxido de carbono, o CO2, dióxido de carbono, NO é o óxido nitroso, N2O. Então, ou seja, são compostos gasosos à temperatura ambiente. Temos também os chamados óxidos mistos. Esses óxidos, eles comportam-se pela combinação de dois óxidos diferentes, formados do mesmo elemento químico. São sólidos à temperatura ambiente, metálicos e iônicos. Então, por exemplo, quando temos um óxido de ferro, combinação de ferro com oxigênio, Fe3O4, ele nada mais é que a combinação de dois óxidos menores, o óxido de ferro, FeO, e o trióxido de ferro 2, ou trióxido férrico. Combinando o óxido ferroso com o trióxido de ferro 2, nós formamos o tetróxido de ferro 3. Um outro exemplo, o óxido formado por oxigênio, 4 átomos de oxigênio e 3 de chumbo, ele é formado pela combinação de dois óxidos menores, o óxido de chumbo e o dióxido de chumbo.
Finalmente, temos os óxidos chamados de peróxidos. O que são os peróxidos? São óxidos que reagem com água ou com ácidos diluídos, que produzem peróxido de hidrogênio, a conhecida água oxigenada. Então vejamos aqui os exemplos. Eu tenho o dióxido de sódio, quando reage com duas moléculas de água, produzem uma base, o hidróxido de sódio, e também o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada. Esse mesmo componente, o Na2O2, quando reage com ácido sulfúrico, vai produzir um sal, o sulfato de sódio, e o peróxido de hidrogênio, no caso a água oxigenada. Vamos falar um pouquinho agora da nomenclatura dos óxidos. Os óxidos básicos, nós temos que levar em conta o número de oxigênios e o metal que forma esse óxido. Então, por exemplo, o CaO é o óxido de cálcio. Nós temos um átomo de oxigênio e o cálcio que possui apenas uma valência, ele é bivalente. Então, simplesmente chamamos ele de óxido de cálcio. Outro exemplo, Fe2O3 é o trióxido de ferro 2, até já comentei dele no slide anterior. Por que ele recebe essa nomenclatura? Ele tem 3 átomos de oxigênio, então por isso chamamos ele de trióxido, e ele está aqui apresentado com a valência mais 2, então por esse motivo ele é chamado de trióxido de ferro 2, ou pode até ser chamado também de trióxido ferroso. A nomenclatura dos óxidos ácidos, nós temos que levar em conta o número de oxigênios presentes e o A-metal, que vai formar esse óxido. Então, por exemplo, CO2 é o dióxido de carbono. Nós temos 2 átomos de oxigênio, por isso usamos o prefixo di, dióxido, e no caso, um átomo de carbono, então dióxido de carbono. Um outro exemplo, SO3, é o trióxido de enxofre. Temos 3 átomos de oxigênio combinados com um átomo de enxofre. No caso de óxidos anfóteros e óxidos neutros, a nomenclatura segue o mesmo procedimento dos óxidos básicos. Para o caso dos óxidos duplos, nós temos que levar em conta os números de oxigênio e de metais que formam esse óxido. Então, no caso do Fe3O4, ele é chamado tetróxido de triferro. Um outro exemplo, N2O5, é o pentóxido, de 5 átomos de oxigênio, então pentóxido de dinitrogênio, porque temos 2 átomos de nitrogênio. E finalmente, os peróxidos, a palavra peróxido deve ser colocada inicialmente. Então, no caso aqui da água oxigenada, H2O2, eu devo chamar de peróxido de hidrogênio. No caso Na2O2, devo chamar de peróxido de sódio. Quiser saber um pouquinho mais sobre sais, assista ao vídeo Produção de sulfato de sódio. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre funções inorgânicas. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.